No programa de hoje, vamos conversar com o ex-ministro no governo do presidente Lula, ex-ministro da Justiça, Relações Institucionais, Educação, também ex-prefeito de Porto Alegre, deputado federal e ainda foi vereador de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Conosco, Tasso Genro. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson, à tua disposição. É um grande prazer estar aqui contigo, com os teus espectadores e ouvintes. Prazer tê-lo conosco, ministro. Eu gostaria de ouvi-lo inicialmente, estamos aí no começo do mês de maio, e ouvir um pouquinho a respeito de como se analisa a atual conjuntura, o atual quadro político eleitoral no Brasil. Bem, eu acho que é comum, né, em todos os observadores do quadro político, sejam eles partidários ou não. No meu caso concreto, eu sou um observador partidário, né? Estou posicionado nesse conflito, portanto, mas eu acho que é comum em todos os observadores que nós estamos num momento de instabilidade política grave das instituições do país e que o processo de exceção avança. Isso tem uma história. Eu falo em processo de exceção e não de regime de exceção, porque a exceção ela é processual aqui no Brasil. E ela vai se instituindo, né, dentro dos mecanismos do Estado, na relação entre os poderes, e através da movimentação causada pela voz do líder, da voz que comanda o direito dentro da visão fascista. E essa voz que comanda o direito aqui no Brasil está fora do Estado hoje. E ela faz o direito, molda a interpretação das instituições a partir daquilo que é dito, né? Então, num país, né, que elegeu um presidente da República, que, num momento grave de comoção nacional, como a deposição da presidenta Dilma, elogiou a tortura e, portanto, cometeu um crime imprescritível, né, e um crime que integra também o direito penal internacional, ele foi processualmente absorvido, com a ajuda dos grandes meios de comunicação oligopólicos que queriam se livrar da esquerda, né, do governo. Nem era esquerda, era centro-esquerda, centro progressista, democrático, mas assim eles iam. Isso causou no Brasil, né, a emergência de uma nova cultura política, que é a cultura em que a violência está, vamos dizer assim, no primeiro momento constitutivo do discurso, de uma parte, o fim da empatia, né, entre líderes da direita e os cidadãos, e um desrespeito completo a qualquer elemento do direito humanitário originário do iluminismo democrático. Isso foi se infiltrando, foi se desenvolvendo e desestruturou a linguagem política tradicional do país e trouxe aqui para dentro aquela dialética amigo-inimigo, né? Que é uma visão muito, vamos dizer assim, muito precisa, muito clara do que foi a teoria política do avanço do fascismo, do nazismo, e que foi constituída a partir de méritos juristas daquela época, né? Juristas do nazismo, que conformaram a teoria do Estado, a teoria do direito, a teoria política, a teoria da decisão política a partir de um direito que se faz em movimento e que debocha da norma, e que deixa a norma de lado. Então, é uma situação grave, nós não sabemos até onde vai. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal está tomando atitudes corajosas, né, importantes, mas existe uma maioria fascista das religiões do dinheiro, né, no Congresso Nacional, uma maioria conservadora que, mesmo não sendo fascista, se apropria dos métodos fascistas para poder levar a termo os seus desejos, as suas necessidades de acumulação política e acumulação financeira, né? Então, é uma situação grave, mas eu acho, né, que é possível vencê-la. E mudar o clima político do país significa nós criarmos condições para uma derrota eleitoral humilhante de Bolsonaro.
É isso que pode mudar a cultura política do país e pode nos fazer reviver, né, a ideia democrática que está na base do Constituinte de 88. E aí, bom, vamos ajustar as nossas relações, vamos fazer as nossas diferenças, nós vamos colocar o país no trilho da democracia e do respeito à República, que nós estamos hoje muito longe disso. Ministro Tarso Genro, e quando a gente pensa nesse momento que a gente vive hoje, né, de um momento muito conturbado, né, entre do que diz respeito ao relacionamento entre os poderes da República, né, com tensionamento constante, diz respeito a normas, a regras, né? Como é que o senhor vê tudo isso, né, e qual é o significado que a gente pode extrair disso, pelo fato disso estar acontecendo de uma maneira tão constante, chegando até em alguns momentos a se naturalizar esse tipo de comportamento e, entre aspas, relacionamento? O velho Goethe dizia que os momentos de decadência são momentos subjetivos e os momentos de ascenso, os momentos progressistas, são momentos objetivos. Esta visão do velho Goethe hoje ela está integrada, ela está num impasse, né? Porque a decadência da democracia no Brasil tem por dentro dela uma subjetividade controlada, né, pelas categorias políticas do projeto neoliberal e pelas categorias políticas da violência fascista. E está ausente também uma objetividade do progresso, a objetividade do progresso. Então, são, na verdade, duas forças, né? Duas forças, uma força decadente, ideológica e culturalmente, e outra força que bloqueia a evolução da subjetividade para um novo plano democrático, libertário, né, de associação, né, comunitária para vencer esses impasses. Isso decorre de uma visão hoje que é predominante em escala internacional, na direita. A direita democrática está rapidamente desaparecendo. A direita conservadora também. Ela está processualmente sendo assimilada por esses valores. Por isso que eu, observando esse fenômeno mundial, inclusive, que ocorre na Hungria, que ocorre na Polônia, né, que ocorre na Ucrânia, que ocorre na Turquia, que ocorre na Rússia, né? Começou nos Estados Unidos também, houve interrupção. Exatamente. Né, a matriz foi exatamente, né, a decadência da democracia americana, o momento subjetivo da democracia americana decadente com Trump, né, que era um golpista, na verdade. Não deu um golpe porque não pôde. As instituições americanas resistiram. Então, o que pode bloquear, né? o que pode reunificar a sociedade brasileira em cima dos valores democráticos? Aí vem uma história da questão da frente única e da questão da terceira via. Eu defendi, né, de maneira mais ou menos isolada, dentro do meu partido, no meio da esquerda, que a esquerda deveria propiciar a emergência de uma terceira via. Isso não significa ser da terceira via, e nem significa integrar-se na terceira via para ter um projeto nacional. Significava, naquela oportunidade, significa até hoje, que a esquerda deveria dizer que uma terceira via antibolsonarista seria bem-vinda. E com ela poderia se estabelecer uma negociação política de alto nível para que um candidato, né, da terceira via, desta terceira via antibolsonarista, e o candidato da esquerda, que no caso concreto é Lula, tivesse um convívio de debate programático e deixassem a extrema-direita fora desse debate. O que prepararia, se tivesse segundo turno, uma unidade mais ampla do que essa que está sendo conseguida hoje. Por que essa unidade não está tão ampla como deveria? Porque, na verdade, grande parte do conservadorismo, né, burguês democrático hoje, está aderindo ao Bolsonaro, porque não gosta do Lula. Então, não assume um compromisso contra o fascismo. Isso, eu acho que debilitou um pouco a nossa potencialidade eleitoral. Isso é, inclusive, curioso, né? Porque muitos que reclamam que não há uma terceira via, na verdade, são iguais a um lado ou ao outro, né? Parece que há uma certa vergonha de se posicionar a favor de A ou de B, né? Porque, na verdade, se identifica, sim,
com A ou com B, né? E quando você vai para o exatamente. Congresso, há um comportamento que é muito claro em favor do atual presidente da República ou um comportamento de oposição, né? Por isso que é muito difícil se enxergar, entre aspas, esse terceiro lado, nessa terceira via. E isso pode levar Lula e Bolsonaro para o segundo turno. Eu acho que a derrota mais desmoralizante para o Bolsonaro seria ele não ir para o segundo turno. Eu gostaria, não sei se a minha visão estratégica estava correta, mas eu gostaria de ter, né, no segundo turno, um cara como Lula e um cara como Mandetta, por exemplo, né, que é um homem de direita, né, que é um homem que jamais respeitou o SUS, mas teve que fazer um papel de respeito ao SUS no momento da pandemia, onde teve posições boas, inclusive, para enfrentar o Bolsonaro. Mas nós teríamos um debate civilizatório superior, nós teríamos debates programáticos, né? E o fascismo estaria fora do segundo turno. Mas a história não se faz através de preferências de líderes menores, como eu, né? Ela se faz através da voz dos grandes líderes da nação. E aí a voz do grande líder da nação, na minha opinião, é a voz do Lula, que está conformando, mesmo dentro desse ambiente que se tornou um pouco adverso, uma grande frente política para tentar derrotar Bolsonaro no primeiro turno, né? O que seria extraordinariamente positivo para o futuro do Brasil. É onde entra o papel de Geraldo Alckmin como vice do presidente Lula, ministro? Eu acho que o Lula fez um movimento adequado. É claro que eu conheço o Geraldo Alckmin há muito tempo, tive contatos políticos com ele, discutimos junto a questão da dívida dos estados, e o Geraldo Alckmin sempre foi uma liderança de centro-direita, né? Mas, num determinado momento, ele entendeu, né, que essa centro-direita que ele representava ela tinha que ser democrática. E como se estreitaram os caminhos para uma terceira via, que ele poderia aderir a uma terceira via, né, democrática, anti-bolsonarista, ele pendeu para onde? Pendeu para ser vice de um candidato de esquerda, né, que está no espectro de esquerda. Não estou discutindo aqui as visões puristas da esquerda, que está no espectro da esquerda, que é o presidente Lula. E eu acho que isso foi um movimento interessante, um movimento positivo, né, para aglutinar politicamente em torno de um projeto de volta do presidente Lula ao governo e que é produtivo democraticamente para o país. Ministro, e quando nós pensamos, né, no desmonte que vem acontecendo em relação a vários setores da área social, por exemplo, em termos de políticas públicas no país, na área da educação, na área da economia nem se fala, né, do que está sendo destruído em relação ao papel da Petrobras enquanto motor do desenvolvimento do Brasil, né, na economia. Sem dúvida, mesmo chegando ao poder o presidente Lula para o terceiro mandato, não será fácil tentar reposicionar, me parece, o Brasil no rumo que ele vinha, tentar, inclusive, desfazer ou refazer aquilo que foi desfeito pelo atual governo. Me parece que entra aí a importância da mobilização democrática, da presença de movimentos sociais e outras mobilizações nas ruas, e eu gostaria de saber como é que o ministro vê essa questão. A gente não pode falar hoje em futuro político, em futuro dos partidos, em futuro da democracia, sem falar em grandes lideranças. Na verdade, os partidos funcionam muito pouco como organizadores de uma agenda política e como promotores, né, de movimentos em direção à eleição, movimentos sociais, movimentos de disputa pelos rumos do país. Os partidos são um pouco esvaziados na sua capacidade dirigente. Isso não é culpa nem maldade de dirigentes partidários. O fato é que a sociedade atual não funciona mais de maneira vertical, ela funciona de maneira horizontal. Exatamente. E as pessoas formam o seu juízo não a partir das ordens que vêm de cima, e sim a partir da sua relação plural, né, nas redes, né, do intercâmbio de opinião e de formação de opinião nas redes. Que articula milhares de microgrupos, não é? Exatamente. Uma constelação, né? É uma Exatamente. constelação enorme de Identitários, de grupos. movimentos diversos, né, que tem várias formas de poder mobilizar, não é? Exatamente. Então, o que ocorre, né, em relação a isso? É que nós temos visíveis no país hoje três grandes líderes políticos.
Tá? Um que já é um homem de idade, que merece todo o respeito da sociedade brasileira, que sempre foi um democrata, que é o Fernando Henrique Cardoso, que, pela sua avançada idade, não está na disputa. Temos um outro grande líder político, que funciona mais a partir de impulsos, né, e não de estratégias definidas, e a partir de desavenças, né, diretas com outros líderes, mas que é uma pessoa inteligente, uma pessoa preparada, que é o Ciro Gomes. E temos um terceiro grande líder do país, que é o Lula. Então, dentro dessas três grandes lideranças, que são lideranças do campo democrático, o Lula no espectro mais à esquerda, a partir da sua tradição e pelos apoios que ele tem dentro do partido, do PCdoB, de grandes setores dos movimentos sociais, ele é quem empalma a maior liderança no país hoje. E quem empalma a maior capacidade de diálogo. Porque tem determinados momentos da história que o grande líder ele se exime do diálogo. Tá? E tem determinados momentos da história que o grande líder só pode sobreviver e afirmar o seu projeto a partir do diálogo. Quem não pensa igual a ele. Né? Peguemos, por exemplo, o Robespierre. O Robespierre suprimiu o diálogo, usou a guilhotina. Né? Lenin, num determinado momento, né, ele disse todo o poder aos soviets. Adeus constituinte. Né? Agora, tem outros líderes, por exemplo, como Mandela, para dar um exemplo mais presente, mais moderno, mais universal, que se articulou e conversou. Né? E conversou. E começou a dirigir o país de dentro da cadeia. Veja o talento, né, espetacular que teve e deixou uma memória histórica na esquerda democrática de todo mundo. De dentro da cadeia, ele começou a dirigir o país. Seu último ano de cadeia, você vai ler a sua biografia e vários textos que escreveu sobre ele, você vai ver que ali ele já era um homem de Estado. E ele dividia o poder, né? com de Klerk, principalmente, e não me lembro qual era o outro primeiro-ministro. Né? E ele vai afirmando, e o Bota, né? Ele vai afirmando a sua liderança. Quando ele sai da cadeia, o que ele diz? Né? Nós temos, não é enterrar o passado, nós temos que compreendê-lo e agora governar para toda a sociedade sul-africana, porque os racistas são eles, não somos nós. Eles é que são racistas. E nós que fomos vítimas agora estamos no poder, né? Com a maioria negra que formava a África do Sul. Então, eu acho que o presidente Lula é o homem mais adequado para dirigir o país nesse momento. Não é nem por ser do PT, é claro que ele é um produto do PT, e o PT é a sua criatura. Né? Mas, em determinados momentos históricos, a questão partidária ela transcende, inclusive, né, as obrigações imediatas que vêm da esfera do partido. E se tornam a questão da nação, a questão da democracia, a questão do futuro. Né? E aí, quem tem mais condições de fazer essa unidade, eu não tenho a menor dúvida a respeito disso, até porque já o fez, né? E já instalou um processo de concertação no início do seu primeiro governo, que eu tive a honra de orientar e dirigir em seu nome, que é o Conselho, né, o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi o palco de uma concertação política para governar o país, né? Que redundou naquele segundo governo extraordinário do presidente Lula, que todo mundo tem na memória até hoje. Então, eu acho que o Lula é o mais adequado. Que saiu com mais de 80% de aprovação. Né? Exatamente. É a voz do líder para a democracia, não é a voz do líder para o fascismo, né? Como é o caso do presidente Bolsonaro. Ministro, o papo está num nível filosófico tão interessante que eu vou arriscar uma pergunta olhando lá na frente. À luz do que nós falamos em relação a essa questão de que hoje o diálogo se dá com os milhares de microgrupos, né, que são, digamos, que se posicionam em relação a identidades, a pleitos diversos, né, que se mobilizam por motivos e causas diversas. Né? Se a gente imaginar nessa linha, você diria que um nome possível a disputar no futuro, porque já dialoga nesse estilo, seria o nome de Guilherme Boulos, e seria essa a forma de ação hoje que tem cabido e tem sido desempenhada ao próprio PSOL? Vamos ampliar um pouco essa visão.
ampliar essa relação de líder, né? Veja o seguinte, nós temos hoje 3 lideranças se formando, né? Em lugares distintos do país, né? Particularmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que tem uma contradição. São Paulo sempre foi o centro da política no Brasil, depois do golpe de 64. Né? São Paulo, até hoje, né? O PT, quem tem mais influência sobre o PT é a sua direção paulista. Eu até uma vez chamei brincando os meus queridos companheiros de São Paulo. Vocês formam a paulistocracia que dirige o partido. E isso não é nenhuma novidade. São Paulo é o estado economicamente mais forte, é o estado que tem, né, um PIB, o maior PIB da América Latina, depois do PIB brasileiro, né, e que é um estado que é a vanguarda da economia, da cultura, da política, etc., nos moldes que estas situações se desenvolveram até agora. E ali em São Paulo tem 2 grandes líderes, na minha opinião. O Fernando Haddad e o Boulos. São as lideranças do futuro. São 2 jovens, né? Ambos são jovens. Hoje, a pessoa que tem 50 e poucos anos é um jovem. Né? Eu tenho 75 e até me considero bem jovem. Então, na verdade, são pessoas que ainda têm, eu digo para o Haddad, às vezes, que é meu querido amigo, o Boulos também, tu tem mais 20 anos, tu tem mais 25 anos. Tem mais gás para frente, né? Tem mais gás para frente. E um terceiro líder... E saem de São Paulo. O terceiro líder mais importante do país, na minha opinião, está surgindo agora como candidato a governador do Rio de Janeiro, que é Marcelo Freixo. Marcelo Freixo. Que fez um... Né, que era do PSOL, né? Está nesse contexto que eu falei, que era do PSOL e foi para o PSB. Né? Então, nós temos um líder do PSB para o futuro, muito importante, um líder do PT, que é o Haddad, que provavelmente vai ser governador de São Paulo, e um líder do PSOL, que deu uma cara nova para o PSOL, que é o Guilherme Boulos. Então, nem tudo é tragédia para o futuro do país. Nós temos novos líderes com novas cabeças surgindo aí que vão nos substituir a todos nós. E você tem o Flávio Dino, você tem outras figuras também, em outras partes do Brasil. Flávio Dino, eu só deixei de citar, porque eu queria citar um de cada partido. Mas o Flávio Dino é um líder extraordinário do país. Que foi do PCdoB, está no PSB também, né? Está no PSB. E ele está no mesmo nível desses 3. Né? No mesmo nível de importância. PSB, que é o partido para onde foi Alckmin, que estava no PSDB também. Então, me parece que aí tem uma construção, olhando bem para um futuro próximo. Uma construção extraordinária, e o Dino pode ser, futuramente, o próximo candidato a presidente da frente de centro-esquerda aqui no Brasil. Ele já demonstrou talento e capacidade para isso. Né? Mas eu me referi àqueles estados que normalmente, vamos dizer assim, fazem a pauta da política do Brasil. Né? Esses estados é que fazem a pauta do campo do movimento popular. Mas muito bem lembrado esse nome, né? É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que eu tenho uma profunda admiração, e eu, inclusive, defendia, né, antes do Lula escolher o Alckmin, que o Dino poderia ser o candidato a vice do Lula. E daí já estaria preparando, inclusive, a possibilidade de uma candidatura a presidente. Né? Mas não foi esse o contorno que foi dado para a chapa, né? Em função dessa necessidade de amplitude, né? Que o presidente Lula sempre pautou desde o momento que ele saiu da cadeia. Ele teve essa visão, né, do Mandela, a visão do ampliar para governar com serenidade no futuro. E isso redundou nessa chapa, que será a chapa vencedora nas eleições de outubro ou novembro. Perfeito. E para a gente caminhar para a finalização, ministro, como é que o campo progressista tem tentado lidar com novas formas de comunicação? Né? Antes se tentava diálogos e aproximações institucionais com veículos de comunicação do próprio país. Né? Você imagina, Globo, SBT, Record, se conversava com um bispo ali, com um marinho ali, com um Santos do outro lado. Não é? E até pensando também nas questões da governança ou governabilidade. E hoje nós temos plataformas de mídias sociais digitais estrangeiras, são empresas privadas, têm seus próprios interesses, com a capacidade violenta, se comparada aos veículos mais tradicionais, de direcionar publicidade de acordo com o perfil psicológico de cada cidadão brasileiro.
Isso tem impactado muito na forma de se fazer campanha, na forma de se comunicar de uma maneira geral. Né? Eu ouvi comentários anteriores de que mas o campo progressista está mais presente, mas isso é suficiente? Eu não acredito em democratização dos meios de comunicação tradicionais. Eu estou falando em democratização no sentido de que eles sejam efetivamente plurais, né, e reproduzam nas suas mensagens políticas a pluralidade da sociedade brasileira. Eles podem estar mais próximos ou mais distantes de uma função pública, né, de um exercício delegado de uma função pública, com as informações que dão, com os seus programas culturais, com a arte que transmitem, mas eles jamais vão ser neutros. Né? Não é defeição de qualquer órgão de comunicação ser neutro, exatamente porque eles são financiados pela iniciativa privada e devem nelas explicações do que eles fazem. Né? Veja, por exemplo, a contradição que vive a Globo. A Globo faz 2 homenagens por dia ao agronegócio. E o agronegócio é todo Bolsonaro. Então, é de avaliar se esta relação que eles têm com o agronegócio, e eu não estou descartando a importância do agronegócio, eu não sou desse time. Eu acho que o agronegócio tem uma grande, né, finalidade de gerar acumulação do Estado brasileiro com as exportações, para poder até financiar o funcionamento do Estado e os programas sociais. Só não pode imperar, né, como está fazendo nesse momento. Então, a relação dos meios de comunicação privados com o seu financiamento não permite que eles sejam realmente democráticos. Então, eu acho que o campo democrático, e a esquerda, e a centro-esquerda em particular, elas têm que produzir, organizar e diligenciar uma constelação de pontos na sociedade civil de produção e de reprodução de opinião pública independente. Né? Que é pautado, inclusive, pelos grandes meios de comunicação, parte disso, mas que também paute os meios de comunicação a respeito das grandes questões do país. E isso vai gerar, naturalmente, uma disputa, né? Uma disputa que vai ser dada pela verdade, pela capacidade de argumentação, pela difusão correta e adequada das ideias e dos fatos, e vai gerar, portanto, na sociedade um antídoto, né, às manipulações que esses grandes meios de comunicação sempre fazem nos momentos eleitorais a favor dos seus candidatos. Né? Eu acho que seria uma tese acadêmica exemplar, né, que nós tivéssemos hoje a capacidade de produzir, em várias universidades, um estudo da evolução, né, dos meios de comunicação aqui no Brasil, do seu pensamento político, desde o mensalão, passando pela prisão do Lula, depois a soltura do Lula e depois essa etapa agora. Como eles funcionaram, né? Como eles foram, alguns deles, se readequando a uma nova situação, para não se chocar com a opinião pública e ter a certeza de que continuarão sendo escutados. Né? Nós mesmos, né? Nós que somos pessoas de esquerda. Eu, às vezes, tomo um fartão no Jornal Nacional. Eu não vejo mais. Né? Quando começa a exagerar, eu não vejo mais. Mas, dali a pouco, dali a 10 dias, eu tenho uma notícia importante, eu quero ver qual é a posição do Jornal Nacional, para balizar, inclusive, a posição política que eu vou tomar, que às vezes eu sou ouvido pela imprensa, né? Particularmente pela imprensa alternativa, para me emitir uma opinião sobre isso. Né? Então, este jogo, né? Este jogo de formação da opinião, nós temos que compartilhar dele de maneira independente. Né? Não quer dizer que os meios de comunicação têm que sofrer censura, muito pelo contrário, eles têm que ser livres para cumprir a sua função pública, mas tem que ter balizas, e essas balizas só podem vir de fora para dentro, que é a formação de uma opinião pública na sociedade que constranja eles a mentir, a manipular, a aceitar fake news como verdades. Né? Eu lembro por exemplo, o trabalho que a imprensa brasileira teve, a maioria dela, né? A maioria, não foi toda a imprensa tradicional, a maioria dos jornalistas políticos, não, nem todos, mas a maioria dos jornalistas políticos embarcaram naquela tese da escolha difícil. Né? Isso foi um desserviço ao país, foi um desserviço à formação de uma opinião livre, porque criou na sociedade a impressão de que nós estávamos à beira do caos em qualquer possibilidade.
seja o Haddad, né, o professor, seja o capitão, que foi expulso do Exército Nacional, foi desligado do Exército Nacional, por inclusive problemas, né, de capacidade cognitiva, né, num processo que ele teve na época em que era tenente, se não me engano. Ministro, Então, veja, mas com relação às plataformas de redes e mídias digitais, né, que são veículos de comunicação também, e hoje tem um poder de exceção que chega muito forte a cada cidadão em sua individualidade. tem que ter um regramento, né, legal, interno no país, para que eles cumpram a sua função de maneira equilibrada, de maneira responsável, né, chegando até, se eles cometerem crimes, como algumas plataformas cometem de vez em quando, facilitando, né, e perdoando violências que graçam pela internet, que vai desde o tráfico de armas até estupro de crianças, né, e até a vilania política que eles fazem contra determinados candidatos, tem que responder judicialmente, tem que sofrer os efeitos de uma lei que estabeleça esse controle. Sim, tem que fazer esse controle. Isso não quer dizer censura. É desenvolver a capacidade punitiva do Estado para novos meios que proporcionam um novo tipo de criminalidade. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a participação do ministro Tasso Genro no nosso programa Espaço Cidadão. Já foi ministro da Justiça, das Relações Institucionais, Educação, foi prefeito de Porto Alegre 2 vezes, deputado federal, foi vereador lá em Santa Maria, na fronteira com o Uruguai, a cidade de Ribeira. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Eu deixo o momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, ministro. Uma observação. Eu morei em Ribeira como exilado político, do outro lado é Livramento. Isso. Então, eu sou meio de Livramento também, mas Santa Maria é no centro do Rio Grande. Santa Maria, tá. Eu confundi, ministro. Que tem uma das principais universidades Santana, Livramento, públicas do exatamente. interior. A Universidade dos Pampas, né? Exatamente. A Universidade do Pampa. Tem a Universidade do Pampa, exatamente. Tem Alegrete, tem, né, em várias cidades da região da campanha e da fronteira. Mas então eu deixo aqui o meu abraço a vocês e fico muito agradecido por essa oportunidade, Robson. Parabéns pelo teu programa e parabéns pelo teu trabalho. O meu abraço muito fraterno a todos os espectadores e ouvintes, né, da tua divulgação de boas ideias e bons debates. Um abraço. Obrigado, ministro.